Boa noite. Várias espécies ameaçadas de extinção. Muitas são criaturas extraordinárias que despertam a imaginação das pessoas. E algumas vivem nos lugares mais belos e inóspitos do planeta. O SBT Repórter escolheu 10 diferentes maravilhas da vida selvagem para chamar a atenção do predador mais temido por elas: o homem. Nossa primeira parada é a África. Lá vamos conhecer o gorila das montanhas, um primata cujo comportamento é muito semelhante ao nosso. No coração do continente africano, as montanhas são um espetáculo à parte. Nos cumes encontramos crateras enormes. Ainda existem vulcões ativos por aqui. O legado dessas montanhas é um solo rico com vegetação exuberante. Entre os inúmeros arbustos vive um gigante gentil, o maior dos primatas. Existem apenas cerca de 650 desses animais em seu habitat. Os gorilas vivem em pequenos grupos familiares liderados por um macho dominante, sempre atento, que decide onde e quando procurar comida. Desde a descoberta pelos ocidentais em 1902, os gorilas das montanhas vivem uma história turbulenta. Os guardas florestais têm muito trabalho para protegê-los. Em 1994, 1 milhão de refugiados de Ruanda se alojaram nos campos próximos às montanhas de gorilas. Este jovem macho não resiste às bananeiras plantadas ilegalmente nos limites do Parque Nacional Virunga. Quando os mundos dos primatas e dos homens entram em choque, os gorilas se tornam vítimas da violência. Fêmeas têm sido mortas quando tentam evitar que os filhotes sejam levados por traficantes de animais. As armadilhas dos caçadores causam sérios danos. Ao conhecer melhor os gorilas, percebemos que a agressividade é algo raro nessa espécie. As assustadoras exibições dos machos quase nunca levam a um ataque de fato. Os mais jovens gostam de treinar para parecer valentões, mas os adultos intervêm quando eles pegam pesado. Eles são vegetarianos pacatos e passam a maior parte do tempo se alimentando e digerindo a comida. Os estômagos são dilatados por causa da grande quantidade de fibras que ingerem. Algo que chama a atenção nesses primatas é a capacidade que têm de se surpreender. Eles ficam espantados com o próprio reflexo na lente da câmera. Criaturas como este camaleão se tornam visões familiares. Assim como nós, eles parecem fascinados pela vida selvagem. Para conhecê-los, é necessário uma autorização do Parque Nacional. Os gorilas das montanhas pedem ajuda. É fundamental continuar a luta pela preservação desses animais. Em outro lugar do continente africano, um raro parente do homem pede socorro. Nas florestas do Bornéu vive o mais encantador dos grandes primatas, o orangotango. Ao
Ao observar com atenção essa espécie por algum tempo, não restam dúvidas de que se trata de um animal muito esperto. Olhar para um deles nos dá a impressão de ver um homem. Os animais têm uma série de comportamentos incrivelmente humanos. São especialistas em resolver problemas. Este aqui está fazendo um chapéu. Parece que ele não gosta muito de se molhar. Quando não conseguem alcançar uma determinada árvore, são engenhosos e usam os galhos como pêndulo ou trampolim. Infelizmente, esse parente do homem está seriamente ameaçado. A caça ilegal, os incêndios florestais e o desmatamento colocaram a espécie em perigo. A novidade é que esses orangotangos encontraram um abrigo. Aqueles que não têm família são recebidos no Centro de Reabilitação Sepiloque. O objetivo da organização é devolver os órfãos à natureza. Todos os dias eles são levados para a floresta para se acostumar à vida na selva. Às vezes leva algum tempo até adquirir confiança. Cada animal é tratado com exclusividade e tem todas as chances de retornar ao seu habitat. Quando crescem, ficam mais destemidos e cada incursão à floresta é encarada como um passeio no parque. Na selva pode-se ouvir o chamado dos machos adultos. São solitários e possuem uma cara arredondada e larga. Este macho já foi um órfão e de vez em quando retorna para saborear um almoço grátis. Os primatas dificilmente recobram as habilidades perdidas, mas a reabilitação parece funcionar com o orangotango. Se o Centro Sepiloque prosseguir com o bom trabalho, quem sabe um dia o número de orangotangos na natureza comece a aumentar. Da África, seguimos para Monte Rey, cidade ao norte da Califórnia. Lá vamos conhecer a lontra, um animal muito cobiçado pelo valor de sua pele. No começo do século XX, a lontra do mar foi tão caçada que quase chegou a ser extinta. Mas, felizmente, uma pequena colônia no Alasca sobreviveu e, aos poucos, foi se espalhando pela costa. As lontras de Monte Rey são descendentes desse grupo. A pele incrivelmente grossa mantém as lontras aquecidas. Elas têm 1 milhão de pelos por centímetro quadrado. A lontra usa o pelo para armazenar o ar próximo à pele, como um isolante. Elas conseguem mergulhar quase 100 metros e permanecer submersas por 5 minutos, tempo suficiente para procurar alimento. Usam rochas para quebrar cascas e retirar a comida. Ela é um dos poucos animais a usar ferramentas. As lontras do mar são mães atenciosas, amamentam e cuidam das crias enquanto flutuam. Quando a fêmea mergulha, o filhote é deixado na superfície com o auxílio do ar aprisionado nos pelos. Os
bebês têm que aprender como encontrar e atacar uma presa. Derramamentos de óleo e acidentes com redes já deixaram muitos filhotes órfãos. Eles não sobrevivem muito tempo sozinhos, mas há ajuda por perto. O aquário da Baía de Monterrey já resgatou várias lontras do mar. Os mergulhadores se tornam mães adotivas e ensinam os filhotes várias maneiras de conseguir alimentos. Se eles aprenderem, aumentam suas chances de retornarem à natureza. Acredita-se que exista em torno de 2.000 lontras do mar ao longo da costa da Califórnia. Mas isso não é um sinal de tranquilidade. Uma população tão pequena assim ainda corre riscos. Ver uma lontra do mar é um verdadeiro privilégio. Da Califórnia, seguimos para a Austrália. O canguru é o símbolo do país, o mais conhecido dos marsupiais, mas há outros. Esses mamíferos que possuem bolsas para abrigar os filhotes evoluíram isolados do restante do planeta, o que os torna vulneráveis aos ataques dos predadores. Iremos conhecer os diferentes animais que correm o risco de serem exterminados na Austrália. Este é o Quokka. Eles não são mais encontrados no continente, mas ainda conseguem saltitar livremente pela ilha de Rottnest. O Numbat, outra espécie ameaçada, conseguiu se manter em seu habitat. Ele vive numa floresta de eucaliptos no sudeste do país. Exemplo raro de marsupial, ele não possui uma bolsa, por isso carrega o filhote nas costas. Na ilha de Borneo mora o único integrante da família dos cangurus que cava a própria toca, o rato canguru. Ele desapareceu do continente na década de 60. Os acusados? Provavelmente raposas e gatos. Estes eram encontrados em todo o território australiano, mas agora se limitam ao cerrado seco e estéril no noroeste do país. De longe ele parece um coelho, mas chegando perto, o focinho prova que se trata de um animal completamente diferente. Você não esperaria ver um canguru numa árvore, certo? Mas no noroeste da Austrália, uma surpresa. O canguru das árvores tem as patas dianteiras mais longas que os parentes terrestres. Elas se desenvolveram para agarrar os galhos. As patas traseiras são feitas para andar e não para saltar. Não foram apenas os pacatos e herbívoros marsupiais que se tornaram raros na Austrália. O voraz demônio da Tasmânia, exterminado no continente, só é encontrado na ilha da qual recebeu o nome. Acredita-se que os demônios da Tasmânia tenham sido expulsos por dingos, cães selvagens trazidos da Ásia por imigrantes aborígenes. E, ironia do destino, agora são os dingos que correm perigo. O cruzamento com os cães domésticos tem eliminado as raças puras. A equipe do SBT Repórter viajou até o laboratório a céu aberto de Charles Darwin, um dos lugares mais famosos do mundo. As Ilhas Galápagos, com seus pinguins, tartarugas gigantes, leões marinhos e da única iguana marinha do planeta. Na
Na estação de pesquisa Charles Darwin, na ilha de Santa Cruz, é possível encontrar as incríveis tartarugas gigantes. Elas são mantidas em cativeiro porque teriam dificuldades para sobreviver na natureza. Durante séculos, os marinheiros se alimentaram das tartarugas e deixaram na ilha ratos, gatos e cachorros, que atacavam os filhotes e os ovos. Quando Darwin desembarcou aqui, havia 15 tipos diferentes de tartaruga. Cada uma habitava uma ilha, mas hoje existem apenas 11. Em breve, haverá somente 10. O solitário Jorge, na ilha de Pinta, é o último representante de sua espécie. É irônico que a criatura que deu origem ao nome do arquipélago esteja ameaçada. Ao se aventurar nas outras ilhas, é possível encontrar raridades como o atobá de patas azuis, os lagartos de lava, iguanas marinhas, o albatroz de Galápagos e o biguá, que perdeu a capacidade de voar. A vida marinha também é fascinante. O pinguim de Galápagos é uma criatura singular. Nenhum outro pinguim é encontrado na região equatorial. Ele sobrevive aqui porque, apesar da ilha ser quente, o oceano é esfriado por correntes marítimas vindas do sul. Galápagos também é o lar da única iguana marinha do mundo. Este lagarto incomum usa a boca para apanhar algas na zona de arrebentação. E retira o sal soprando pelo nariz. No período de acasalamento, o macho precisa conseguir um pequeno espaço perto do local das ninhadas. Ele sacode a cabeça para alertar os adversários. Se o aviso não funcionar, o negócio é partir para a luta. Uma das características mais impressionantes dos animais de Galápagos é o fato de serem incrivelmente mansos. De Galápagos, partimos para a quarta maior ilha do mundo, onde seres sobrenaturais dominam a floresta. Quando a névoa cai sobre Madagascar, sons sinistros ecoam pelos vales. Esses sons pertencem a um antigo grupo de primatas, os lêmures. O nome lêmure deriva de uma palavra latina que significa fantasma. Existem mais de 20 espécies diferentes que abrangem desde o pequenino lêmure rato até o indre, o maior deles. O mais conhecido é o lêmure de cauda anelada. Só depois de tomarem sol estão prontos para começar o dia. Um odor é fundamental para o lêmure de cauda anelada. O cheiro que impregna a cauda é levada pelo vento e serve para indicar a posição do animal dentro do grupo. Antigamente, os lêmures eram vistos em todo o território africano. Hoje são encontrados apenas em Madagascar, que era então coberta por árvores. Atualmente, restam apenas 10% da floresta original. Os lêmures de cauda longa vivem em grupos e saem juntos para procurar comida. Algumas vezes, um desconhecido cruza o caminho. Este é o lêmure silfaca.
Saltar para os lados é marca registrada da espécie. Talvez as razões desse modo diferente de se locomover sejam uma reação ao maior predador de Madagascar. Não existem grandes felinos aqui, então uma criatura estranha assume a vaga, o fossa. E o melhor modo de escapar dele é mesmo saltar. As árvores protegem os animais de alguns predadores, mas não deste aqui. O silfaca precisa pular para algum lugar onde o fossa não alcance. As árvores da floresta de espinhos parecem uma boa opção. O silfaca se move com precisão. O fossa também é habilidoso, mas as patas não são ágeis o bastante para evitar os espinhos. Além da floresta de espinhos, existe uma região ainda mais exótica. Estes penhascos, formados por rochas calcárias pontiagudas, ficam em Acarana, no norte da ilha. É um ambiente hostil, mas os versáteis lêmures conseguem viver aqui. Este é o lêmure coroado, um dos mais raros da espécie. De alguma maneira, ele é capaz de saltar nessas rochas pontiagudas. É um lugar seguro porque não há homens por perto. Quando o universo desses primatas ancestrais colide com as necessidades do mundo moderno, torna-se essencial encontrar um equilíbrio entre a agricultura e a preservação. Avistar uma baleia é sempre emocionante e um lugar onde certamente as encontraremos é na região do Ártico canadense. Estas são as belugas. Com 4,5 metros de comprimento, elas parecem ter um sorriso meio engraçado. Os marinheiros costumam chamá-las de canários do mar, por causa do som que produzem. Elas usam o canto para manter contato com o grupo e se locomover. Aqui as águas são traiçoeiras. A beluga é capaz de mergulhar por 20 minutos. Mas sempre existe o risco de ficar presa no mar congelado. Algumas vezes, com quilômetros e quilômetros de gelo, a única chance de respirar é através de um pequeno buraco. Ficar preso é sinal de perigo iminente. A quilômetros de distância, o urso polar consegue farejar uma baleia impedida de se locomover, e ele é grande o bastante para atacar. Mas existem ameaças mais sérias à espécie. Apenas algumas centenas de baleias sobreviveram à ação de um predador voraz. As belugas quase foram extintas por caçadores e ficaram famosas por isso. As belugas também são encontradas um pouco mais a leste e, às vezes, se tornam mansas, como esse filhote chamado Vilma. Vilma veio no mar de Saint-Laurent, mas aqui ainda é possível ver outras espécies de baleias do Ártico. As baleias da Groenlândia chegam a 18 metros de comprimento. Um único macho pode pesar mais que 10 elefantes.
As enormes estruturas, parecidas com peneiras na parte superior da boca, filtram o plâncton da água repleto de pequenos crustáceos chamados de copépodos. A criatura mais fantástica por aqui é o narval, a baleia que pode ter dado origem ao mito do unicórnio. O chifre em espiral mede cerca de 3 metros de comprimento e é, na verdade, um único e enorme dente. Como ninguém nunca viu um narval apanhar uma presa, só nos resta imaginar como deve ser difícil fazê-lo com essa estrutura enorme no meio do caminho. Durante o verão no Ártico, o gelo se rompe e as baleias migram para o interior, onde há comida em abundância. Nesta época do ano, a pele da beluga está envelhecida e as águas aquecidas ajudam a retirá-la. Elas se reúnem no fundo das baías e usam as rochas para descamar a pele velha. Quando emergem, a epiderme das últimas estações é deixada para trás e a famosa pele branca resplandece novamente. Milhares de belugas visitam os mares que banham a cidade de Churchill durante o mês de julho. E embora elas sejam raras, as chances de se avistar uma dessas encantadoras baleias brancas aumentam no verão. O maior felino do mundo é também um dos seres mais raros. São cada vez maiores as chances de não vê-los nunca mais. E um dragão de verdade que resistiu ao tempo e aos predadores, luta pela sobrevivência. Veja daqui a pouco no SBT Repórter Especial Animais em Extinção que... A Sibéria está no topo da lista de lugares que abrigam espécies em perigo. Numa temperatura de até 20 graus abaixo de zero, procuramos o tigre siberiano. O maior felino do mundo é também um dos seres mais raros. Poucas pessoas já puderam observar um deles na natureza. Na década de 40, existiam apenas 30 desses animais fora do cativeiro. Aos poucos, o número aumentou para 200. Caminhar tem suas vantagens, e não apenas para o bom condicionamento físico dos viajantes. Dessa forma, aumentam as chances de encontrar pequenas pistas que possam levar a esse grande felino. Os arranhões podem indicar que um tigre passou por aqui. As pegadas são um sinal ainda mais evidente. Os especialistas são capazes de dizer há quanto tempo foram feitas e especificar qual tigre as deixou. É quase possível sentir a presença do animal quando se encontra a carcaça fresca de um javali. Os tigres não resistem a uma boa refeição e muitas vezes se alimentam à noite. Para quem está disposto a enfrentar temperaturas congelantes, é uma chance de se deparar com o mais impressionante dos grandes felinos.
desses truques funciona, é preciso